eu vou já foi, tá lá bonitinho. Agora eu vou compartilhar a tela. Aí eu fico lá num cantinho, Gisele, ó. Tá. Tela cheia, aqui, compartilhar. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqueles que vão chegar para a videoaula e aqueles que vão nos assistir. É importante, pessoal, que assistam a videoaula, que verifiquem as orientações que nós estamos colocando o tempo todo. Tivemos alguns problemas, algumas instabilidades com a agenda 7 e 7.1, mas ao presente momento nós temos que ela está estabilizada, principalmente a 7.1, que é o MOC. E se alguém estiver encontrando algum problema com a senha, então me comunique, porque aí é diferente, não é o sistema, é o problema da senha. Fabiana, querida, o seu caso você já me encaminhou hoje, falou comigo e eu já estou encaminhando para as orientações junto à coordenação. Boa tarde para todos, espero que estejam bem animados, acompanhando o curso, tirando as dúvidas. Passamos pelo período de recuperação, onde foram incluídas as agendas de 1 a 5 e foram, então, até o dia 15. Também a agenda 6 estava inclusa, só que a agenda 6 ela não está no período de recuperação. Não aconselhamos deixar atividades para período de recuperação. Porém, no dia 3/10, que é a semana que vem, nós vamos entrar no segundo período. Aqueles alunos que perderam, que tiveram algum problema, mas aconselhamos que justifique esses casos. Por quê, pessoal? Caso o aluno tenha um problema de trabalho, ele precisou viajar, foram dias difíceis, problema de saúde, problemas particulares, comunique, porque na hora que eu vou efetuar a correção, de acordo com as normas, passou do período, teve algum, e não comunicou, então ela é B. Se tiver tudo, né? Se ela tiver satisfatória, ela vira B. Se mandar aí a justificativa, né? Dependendo do que for, tem aluno que tem atestado de trabalho, então nós vamos ter um olhar para a satisfação, para a menção plena. Então, se tiver tudo certinho, vai ser MB. Então, agora, não justificando, pessoal, aí nós vamos trabalhando e colocando, se tiver pleno, é B, né? Se tiver algum errinho, já vira R. Por isso, pessoal, alguém querendo entrar com a gente? Não, né? Então, eu estou aqui conversando com a Gisele. Professora, tem sim, ó, eu Sim. coloquei, se eu não me engano, é a Josi, já adicionei a Josi, tá? Obrigada. Oi, Josilene, boa tarde. Estamos aqui Boa conversando. tarde, Josi. Como vai? Tudo Obrigada, bem? Gi. Nada, amor. Tudo bem? Bem Tudo. animada? Então, Sim, só um gente, friozinho, né? aqui está frio. Eu moro na zona norte aqui de São Paulo e perto do Parque Anhembi. Está frio, bem friozinho, mas está bom. Melhorou um É, pouco, né, ao aspecto aí da poluição, então está bem. Então, queridas, a gente está falando aqui um pouco do repertório que a gente está passando, no estágio que a gente está, nós vamos indo para a agenda 9, estamos na agenda 8, é uma agenda muito interessante, que é a formação de preço. Temos a agenda 7.1 e 7, que teve alguns problemas para a estabilização do sistema, visto que foi feito uma mudança lá no sistema para o SEAD, que agora é SEAD, não é mais GEAD. Então, para integrar todos os arquivos, tivemos alguns probleminhas, todos muito acompanhados, nós estamos atentos, mas está estabilizado. Eu já vi que quase 15 alunos já fizeram a 7.1, estão conseguindo fazer o debate também.
E a agenda 7, ela foi até segunda-feira, dia 22, certinho? Então, pessoal, se teve algum problema, a partir da agenda 6, quem não postou com algum problema, alguma dúvida, poderá fazê-la no próximo período de recuperação, que será no dia 3/10. Calma que a gente vai falar. Só para dar uma adiantada no expediente, vindo se ver, observando se entra mais alguém. Mas, deixa eu ver, fez um barulhinho. Mais alguém? Deve ter mais alguém querendo entrar. Professora, é a Roberta? Não, Rebeca, eu acho. Rebeca, ótima, a Rebeca mesmo. Eu Oi, adicionei ela também. oi, Rebeca, boa tarde. Como vai? Tudo bem, querida? Tudo bom? Estou aqui, estamos aqui, eu, Gisele, Boa Josilene. tarde, Rebeca. E agora, chegando a Rebeca, tudo bem? Nos ouve bem? Está dando para entender bem o que estamos chegando agora, né? Boa tarde, ela está digitando. Caso não tenha áudio, vamos ver se ela está sem áudio. Acho que ela está. Vamos ver. Ah, tá. Ah, sim, ótimo, está ouvindo bem. Todo cuidado com o áudio, né? Que alguma vez tem alguma interferência, mas que bom. Seja bem-vinda. Nós já estamos entrando no horário, né? Então a gente vai. Os slides estão mais enxutos. Boa tarde a todos e a todas que vão assistir a nossa videoaula. Atenção com esses slides, com as orientações que estamos passando. Se tem dúvida, não deixa para depois, né? E veja atentamente as programações de aula que nós passamos, e tudo o que envolve aí esse módulo 2. Então, pessoal, tivemos algumas instabilidades da 7.7.1, mas o sistema já está apropriado. Se tiver mais algum problema com senha, que eu já vi que teve um, mas aí é diferente, é um problema isolado desse aluno que nós vamos resolver, certinho? Bom, então eu vou começando com os slides, para a gente observar direitinho o tempo, né? Rebeca, gostaria de falar alguma coisa de momento ou mais um pouco para frente, alguma coisa que gostaria de saber de momento assim? Tudo bem, Rebeca? Tudo bem? Oi? Ah, sim, tá. Ah, tá. Ela tá fazendo os cuidados da avó dela. Sem problema. Fica tranquila, querida. A gente vai prosseguindo, depois qualquer coisa a gente atende. Tudo bem? Então, agora, pessoal, eu já vou compartilhando a tela. Eu vou ficar lá no cantinho e nós vamos começar com os slides da videoaula de hoje, certinho? Bom, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos começando a nossa videoaula. Está aqui a Gisele, a Josilene, a Rebeca. Estamos aí no início. E os slides, pessoal, vocês vão vê-lo. Ele fica, eu sempre procuro mandar no e-mail pessoal do aluno, mas ele fica também no fórum de colaboração e apoio, porque lá todas essas videoaulas estão com o link da entrada. Quando for a gravação, eu já mando, aí não dá mais para ir na entrada, né? Então, é isso, gente. 8, que nós estamos, e na 9, que eu vou mandar na sexta-feira. Atenção, pessoal, as agendas vão evoluindo, nós vamos sempre reforçando os avisos, os entendimentos, né? E a comunicação é fator-chave de sucesso na. é, lá, acho que é a Ananda, Fernanda. Lá, acho que ela quer entrar. Será que ela está por aí, Gisele? Então, vamos ver aqui um pouquinho, Por só um minuto. enquanto, eu não estou vendo, não, Não. professora. Ela então ela mandou só um avisinho. Deixa eu Eu olhar aqui acho que ela pelo. mandou no zap para a senhora. Isso, ela mandou um zap aqui para mim. Ah, tudo bem. Então, sem problemas. Mas se ela aparecer aqui, eu já coloco ela na Isso. reunião. Ótimo, muito obrigada. Então, não escapa ninguém aqui. Ai, professora, eu me divirto tanto que a senhora não tem noção.
Então, aqui, gente, os slides, eu procurei depurar, tirar muitos slides, porque nessa altura, pessoal, teve alguns alunos que voltaram ao curso, né? Voltaram para o curso. Então, eles vão poder ver depois os outros slides, a gente procurou depurar bastante para a gente ter um rendimento, né? Mas sem perda. A Jasmine, peraí, Jasmine falando aqui, deixa eu ver um pouquinho, deixa eu ver. Hum, qual o link? Oi, Jasmine, já estou aqui na videoaula, querida. Ele está lá no quadro de avisos. Tudo bem? Pode verificar lá. Daqui um pouco eu volto lá. Eu só vou estar aqui, já estou aqui com as suas colegas, nós estamos em quatro, né? Mas ele está no quadro de avisos, é um link direto que você vai entrar. Tá bom, querida? Nós estamos aqui, tá? Ela está lá vendo. Então, assim, gente, deixa eu só ver um negocinho aqui. Bom, aqui as dicas para os estudos. Aqueles que estão voltando ao curso, por favor, preste atenção nas orientações que a gente tem, né? E então, sejam muito bem-vindos. Vamos ver se ela consegue estar entrando, né, a Jasmine? Ela está colocando. Então, vou indo então para o slide de número 3, estou atenta aqui. Tá bom. Então, ela falou que tá bom. Então, vamos lá, gente. Aqui, gente, foi quando a gente falou nessa videoaula sobre o início do primeiro período de recuperação, as agendas, os prazos, né? Onde você deveria ir para fazer essas agendas. Só que agora, pessoal, aqueles alunos que estão retomando, deixou alguma dessas agendas de 1 a 5, ela não abre mais no sistema, você não consegue ver mais. Você consegue sim o material da aula, isso você consegue. Aquela agenda que está em Mediateca, você consegue. Tudo bem? E se tiver foi um problema muito sério, por favor, a gente passou aí os e-mails pedindo para você justificar para a gente poder ajudar, para a gente ver como é que poderia fazer para você colocar essas atividades, mas precisa ser comunicado. Eu acho que agora ela chegou aqui, acho que deve estar. Lá, acho que ela chegou. A Maria Jamine, não é? Isso. Jasmine. A Entrou. Maria, já adicionei ela também, professora. Já está aqui, né? Ai, que bom. Deixa eu Isso. só dar uma. Está aqui, Josilene, Gisele, a Rebeca, e chegou a Maria Jasmine. Que ótimo. Boa tarde, Maria, você está bem? A gente está aqui prosseguindo nos slides, estamos no início, vamos procurar aí, como diz assim, poder, assim, boa tarde a todos, boa tarde, tudo bem, obrigada. Então, nós estamos bem no início e a gente vai, então, passando os slides e podendo, então, aí aproveitar bem para tirar as dúvidas, certinho? Ela está digitando e... ah, tá. Mas que bom que você conseguiu entrar, né? Que ótimo. Agora vocês vão entrar praticamente direto. É um link diferente, vocês viram? Ele é azulzinho, você clica, você já vem para o sistema, porque o sistema entendeu que sistematizou e está ficando no mesmo dia. Então ficou melhor, tá bom? Então tá. Então vamos aqui. Qualquer coisa a gente volta para depois as dúvidas. Eu estou aqui entrando no slide de número 5, onde a gente falou um pouco aqui do período de recuperação. Tudo bem? Certinho? Ah, Professora Fernanda também acabou de entrar. Fernanda. Boa tarde, Isso. Fernanda. Boa Tudo bem? tarde, Fernanda. Boa tarde. Como vai? Tudo bem, querida? Estamos aqui com a Tudo bem, assim. videoaula. Os slides a gente vai mandar e depois a gente vai dar um tempinho para as dúvidas que tiverem para a gente conversar. Então, eu estou ingressando aqui
o slide de número 3, onde a gente falou o período de recuperação. Esse período de recuperação, ele terminou, né? Foi até o dia 15, compreendeu as agendas de 1 a 5. Caso o aluno tenha algum problema, ele, então, entre em contato, porque vocês não vão ver mais a atividade que tinha para fazer. Tudo bem? Não dá mais. Mas se for algo muito importante que aconteceu, por favor, individualmente, mande aí pelo correio técnico para a gente verificar como fazer a recuperação. Tudo bem? Eu acho que entrou mais um coleguinha aí. A Marília, professora, acabou de entrar. Oi, Maria. Deixa ela então. Então, enquanto a Gisele está aqui nos ajudando para colocar os colegas que estão entrando aqui. Bem, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a Agenda 7, que é a Escrituração Contábil 2, e as atividades obrigatórias, que era fichário e debate. Ela terminou aí no dia 22, na segunda-feira. Nós tivemos muito boas postagens e enfrentamos alguns problemas da migração do sistema, que causou alguns transtornos no debate da Agenda 7, mas foram todos estabelecidos e nós temos a Agenda 7.1, só que ela é o MOC, é uma complementação da carga horária do curso e, para tanto, ele vai vencer o dia 20 do 10. Então, ele está estabilizado. A semana passada nós tivemos muitos comunicados do aluno que não estava conseguindo entrar, mas eu já vi que do finalzinho da semana, de sexta-feira para cá, uns 15 alunos já entraram. E a gente está atento para saber o problema que tem, mas vai até o dia 20 do 10, o 7.1. Às 6 e 7, quem perdeu, ela volta no segundo período de recuperação, calma que eu vou chegar no slide, e vai poder fazer, quem perdeu, tudo bem? Então, aqui a gente procurou colocar essas orientações no slide, o que era para fazer. Agenda 7, pessoal, que tem de especialíssimo nela, que requer, né? Eu sei que vocês ainda vão estudar para o exame, uma volta ao módulo 1, na Agenda 12, Orçamento Financeiro e Balanço Patrimonial. Porque lá, pessoal, tem informações importantíssimas que ajudam você a entender contabilidade. Atenção, pessoal, nosso curso, ele é um curso generalista, então, ele traz para o aluno uma orientação básica do que seja um balanço patrimonial. O curso é de administração, é eixo de negócio. Então, como eu posso entender aquela parte, né, a estrutura do balanço? Então, ativo, natureza das contas devedora, passivo, natureza das contas credora, passivo, né? Então, você tem capital social, você tem aí a parte dos sócios, né? Os aportes, o valor que é colocado lá no capital social, então, e o patrimônio líquido. Então, foi isso que a gente estudou aí, para que o aluno tenha essa ideia. Existe curso de contabilidade direto que ele pega só contabilidade. O nosso ele está bem apropriado para que o aluno tenha essa visão de balanço patrimonial. Então, a gente tem lá o 12.1, que ele dá uma fotografia, né? A fotografia de um balanço patrimonial de uma pequena empresa nós lidamos, né? Então, pequena empresa. Então, vamos ter uma ideia, o que é o DRE? É o que perguntou lá no fichário, ele mostra se teve lucro ou prejuízo. O problema de quem, da empresa que não cuida direito da parte da contabilidade, né? Tudo isso era um problema. Então, o que a gente tinha para o fichário, né?
A pergunta que era para responder é para conceituar o que são contas patrimoniais, as contas de resultado, com base nos fatos descritos no texto, o texto que já estava lá, né? Identifique quais acontecimentos correspondem a contas patrimoniais e quais correspondem a contas de resultado. Pessoal, olha, as postagens que a gente recebeu, a maioria está bem alinhada, né? Teve muitas consultas, agora a gente tem aí a parte do chat GPT, que a gente sempre alerta para que haja uma leitura, verifique o material que a gente tem. Inclusive, tem livros, eu vi que tem alunos que citou livros, né? A Contabilidade Fácil, né, do Antônio Arnold Crespo, do Marion, muito bom. Então, são bibliografias muito importantes, né? A segunda questão, considerando que o balanço patrimonial representa a situação do patrimônio da empresa em determinado momento, olha a foto, pum, né? Descreva a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido. Atenção, gente, vocês viram? Foi lá buscar tudo que tinha na 7 e na 12.1. E na 12.1, tenho certeza que vocês estudaram com meus queridos amigos que são tão zelosos pelo aprendizado de vocês, falou um pouco sobre aí a questão, né, da parte do balanço patrimonial, a questão do planejamento financeiro da empresa. Então, uma ideia, né, da composição das contas, por causa depois poder analisar se teve lucro ou prejuízo, o método das partidas dobradas. Então, débito e crédito tem que ter o mesmo valor. Se não tiver o mesmo valor, teve algum problema, né? E então vem o que? O DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, ele vence sempre 31/12 de qualquer ano. Então, é nele que se pode ver se a empresa teve lucro ou prejuízo. E é o que pede a nossa querida questão 3, considerando que a demonstração do resultado de exercício DRE mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período, explique a diferença entre receitas e despesas. Atenção, pessoal, não é simplesmente, né, não é por acaso que vocês estão vendo na agenda 8, custos fixos, variáveis, lucro e prejuízo. E tem uns gráficos muito bacana, ponto de equilíbrio, que a gente vai falar mais adiante, né? Então, tudo isso, pessoal, é muito importante. Aqui começou a mostrar, o 8 vai em cima disso que nós estamos falando mais apropriadamente, com gráficos e tudo mais. Atenção, pessoal, lá no módulo 1, agenda 12, eu coloquei na programação da aula os vídeos do Vidal, professor Vidal, eu tenho certeza que vocês viram, mas eu reproduzi na programação, que eu falei, olha, se o aluno não viu, ele vai ver agora, né? Então, isso é muito importante. Bem, depois, pessoal, nós tínhamos aí, aqui era o debate, né? Depois o fichário, ele estava por aqui, né? Tinha algumas atividades que vocês tinham que fazer. Deixa eu ver aqui. Bom, aí eu falei um pouco aí do MOC, que é aquele curso Gestão do Tempo. Esse curso da Gestão do Tempo, ele é um curso para o quê? Aumentou a carga horária, precisou colocar o quê? Mais agenda. Foram colocadas duas. Essa é uma, virá a 12.1 ao seu tempo, junto com a agenda 12. Não é agora, não. Por enquanto, ela está aqui, uma delas. Essa gestão do tempo, pessoal, ela é feita pelo MOC. Então, existe aí um departamento que cuida desses cursos. Não tem só esse, tem outros também. Eu vi que muitos alunos estavam falando, eu quero fazer aquele, então, mas o que a gente quer para o nosso
para o nosso ADM2, né? O módulo 2 é esse e o outro, para que é a exigência. Os outros pode fazer, mas não tem exigência com o curso, né? E tem, por exemplo, no módulo 3, vocês vão pegar mais dois lá. O Canvas, que vocês vão ter que fazer aí o TCC, etc. Mas tudo ao seu tempo, muita calma, né? Então, esse curso, pessoal, vocês tinham que fazê-lo. Ele tem 10 horas de duração. Se não ficar, acho que no mínimo uns 3 a 4 horas, você não recebe o certificado. O curso é autoinstrutivo, tem um vídeo próprio para vocês poderem, então, entender o que vai fazer. Então, você vai assistir todo a programação do curso. Depois, quando terminar, ele vai dar atividade para você fazer lá também. E depois você vai ter que escrever um texto e mandar aonde? No seu fichário. Só isso. 7.1, só isso, ok? Ah, só isso? Mas você vai fazer o curso, então vai te dar um certificado e você vai ter que escrever um texto. Aonde, professora? Você vai escrever um texto, né? E anexar o seu certificado. Tudo aonde? No fichário, não tem outro lugar, só o fichário. Escrever o texto, umas 5 linhas, né? O que você achou do curso, dos materiais, da plataforma, né? Tudo isso, e aí você vai anexar aí, desculpa, gente, vai anexar o seu certificado. Então, aqui, gente, aqui você deverá concluir até 20/10, mas não deixa para a última aula, viu, gente? Não deixa, e depois vocês vão ficar ansiosos. A gente está atento no que o aluno está falando. Não tem mais problema com a plataforma. Pode ter problema com a senha do aluno. Outra questão que a gente vai atender. Tudo bem, gente? Então, o envio do certificado deve ser realizado como anexo no fichário. Não será aceito pelo correio técnico. Por quê, gente? Isso é baixa no arquivo. Esse certificado vai servir para os senhores colocar aonde? No seu currículo. Outro aviso importante. Atenção, quem ainda não fez, na hora do cadastramento do seu nome, coloca o nome por extenso, direitinho, que o certificado vai sair com base naquilo que você pôs na inscrição. Então, atenção, colocar o nome, letras maiúsculas e minúsculas, tudo certinho. O certificado vai sair do jeito que você pôs lá. Tudo bem? Então, presta bastante atenção. Inclusive, eu passei um vídeo, um aviso ontem. Bem, pessoal, a gente falou aqui da sete, falou um pouco aqui sobre a Guarumon. Aqui, gente, aconteceu alguma coisa, gente? Não. Alguém querendo entrar? Também não, né? Não, professor, é Não. que às vezes está caindo um pouco. Ah, entendi. Pode ser isso, né? Ah, tá Uhum, certo. Então, aqui, sim. gente, a gente mostrou aqui toda a evolução e, por exemplo, o módulo 1, vocês já estão recebendo aí a parte do certificado, do conclusão de curso. Então, está ali módulo 1, depois vem o módulo 2. Olha aqui a qualificação técnica que vocês têm para procurar emprego, tudo certinho. Então, no 1 é auxiliar administrativo. Módulo 2, que está em curso, olha que beleza, assistente administrativo. Pessoal, assim, a gente não tem muito contato com vocês, mas na escola que a gente vê os alunos, olha o que tem de gente arrumando emprego, as empresas vão na escola, então tá tudo de bom. E olha aqui o módulo 3, que bacana, gente, olha. Então é o técnico. Então é o diploma completo, com todos os módulos.
Então, é no módulo 3 que vai tudo, né? Aí vai o diplomão bonito, tudo certinho. Tudo bem? Então, é isso. Estou ingressando no slide de número 9. Aqui ele só colocou tudo que vocês estão passando. Então, obrigado a publicar tudo que o módulo está propiciando e a carga horária dele, certo? Olha aí, ele é 370. O módulo 1 também tem essa carga e tem o módulo 3 que ainda vem. Então, veja, ampliou essa carga para mais de 1.000 horas, né? A gente vai indo para o slide número 10, pessoal, onde a gente está atualmente na formação de preços. A formação de preços, pessoal, então é aquilo que a gente está falando, né? A questão da margem de contribuição, são conceitos importantíssimos que vai cair na prova. Então, depois, atenção, pessoal, vai vir a revisão 2 e vocês vão ver mais modelo de exercício parecidos com aqueles que vocês estão fazendo na agenda 8, né? E vocês vão ver, então, aí, depois eu vou dar um pulinho lá, vou abrir para a gente dar uma olhadinha. Aqueles que ainda não fizeram que o façam até, então, a agenda 8, ela vai até segunda-feira, 29. Tudo bem? Então, são conceitos, desculpa, são conceitos muito importantes, a margem de contribuição. É o valor que sobra da receita de vendas após a dedução de custos variáveis, sendo utilizado para cobrir os custos fixos e gerar lucro. O que acontece, pessoal? Vocês viram da historinha do bolinho. Então, pessoal, quanto que custa para mim produzir o bolinho? Quanto que custa para mim produzir, para mim vender o bolinho e ter lucro? Porque ninguém vai trabalhar sem querer ter um lucro, porque senão ele não consegue pagar o que é as despesas, não é mesmo? Então, isso que é importante saber e quais são os elementos da formação de preço. Veja que a gente procurou colocar um exercício que abrange essa parte bastante importante, né? Dá para ver também na agenda a questão do lucro operacional. Esse exercício não pediu, mas ele está abordando aspectos importantíssimos, né? Bom, aí ele vem colocando. ah, Ele está colocando aqui sobre a margem de contribuição. Então, o que seria isso? O que cada produto agrega para a organização. Por exemplo, cada bolinho, quanto que ele agrega para a organização? Ou seja, quanto que custa para mim produzir o bolinho e por quanto eu vendo esse bolinho. Então, veja lá, ela é quem, né? Aí, a receita de vendas, então, ela é o indicador essencial para entender a lucratividade de um produto ou serviço. Atenção, tem serviço. A gente pegou mais produto, mas tem serviço, né? E empresa que a gente pegou aqui é da parte comercial. Então, tem parte comercial, industrial, mas a gente procurou colocar essa da parte industrial, né? Bom, o que mais? A lucratividade de um produto ou serviço. Já o PEO. PEO. Ponto de equilíbrio operacional. É o momento em que a receita total é igual aos custos fixos e variáveis. Ou seja, não há lucro e nem prejuízo. Ele estabilizou. Atenção, o que é custos variáveis? Os custos variáveis estão ligados diretamente na produção, ok? Então, por exemplo, eu quero fazer o bolinho. Eu preciso de farinha, eu preciso de açúcar, eu preciso de ovos, eu preciso de óleo. O que eu vou pôr lá no bolinho? Então, tudo que vai estar direto na produção. Atenção, a mão de obra, direto na produção. A hora homem, a hora da cozinheira, está lá. Já os custos fixos, produzindo ou não, vendendo ou não, vai pagar.
né? Então, salário, energia, água, impostos. Então, é essa a ideia, certo? E quando eles equilibram, então não há lucro ou prejuízo. Depois que está ali, para diante, nós vamos ver um gráfico que mostra isso. Aí começa a ter lucro ou prejuízo. Olha só, saber o ponto de equilíbrio operacional, PEO, ajuda as empresas a determinarem o volume mínimo de vendas necessário para cobrir todos os seus custos e começar a gerar lucro. É um exercício que tem lá para vocês fazerem. Ele mostrou para a gente o caso da empresa Essência Urbana. Ela é uma pequena empresa especializada na produção de camisetas personalizadas, que atende tanto clientes individuais quanto corporativos. Com o aumento da demanda por produtos exclusivos, a empresa busca avaliar sua rentabilidade e entender a quantidade, né, de camisetas que precisa vender para cobrir seus custos fixos mensais. O objetivo é descobrir o ponto de equilíbrio operacional, PEO, e a margem de contribuição, ajudando a gestão a tomar decisões mais estratégicas relacionadas aos custos. Com esses dados, a empresa espera otimizar a produção, melhorar a lucratividade e garantir a sua sustentabilidade financeira. Esse estudo será fundamental para o crescimento e competitividade do mercado. Estou ingressando, então, no slide de número 11, onde está o fichário de vocês, certinho? Então, aqui está a atividade de fichário. Deixa eu só notificar aqui. Atividade de fichário. Então, atividade de fichário, certinho? Eu sei que muitos alunos já responderam ele, fizeram certinho. É só poder ficar atento, né, para ter isso aí bem entendido. Então, aqui ele vai colocar, olha lá, sendo assim, a empresa apresentou as seguintes informações. Veja, pessoal, aqui cabe uma planilhinha, né? Tem alunos que esse exercício ele foi moldado ao tempo, mas ele seria uma planilha, porque, inclusive, aqui ele pede para a gente fazer alguns cálculos. Olha só, o preço de venda unitário é de R$ 40 reais, de uma camisa, né? Então, olha, veja no texto o conceito, né? O custo variável por camiseta, aluguéis, salários, contas de energia, etc., é de R$ 15. Já falou. Veja no texto o conceito de custo variável. A gente pediu ali para você ir lá e ver, né? Custo variável, o custo unitário da camiseta e os custos fixos mensais. Já deu quanto que era, né? Aluguéis, salários, conta de energia, é R$ 12. Veja o link na sala de aula e, baseado nas informações e nos conceitos estudados, na agenda sobre a formação de preço, responda. Qual é a margem? Desculpa, pulou aqui. Não. Qual a margem de contribuição unitária, né? Margem de contribuição unitária da camiseta. Então, quanto que custa para uma camiseta, né? Então, veja isso. Qual o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, o número de camisetas que precisam ser vendidas para que a empresa cubra lucro, seus custos fixos. Então, tudo isso tem lá na agenda, dá para a gente entender tudo isso. Aí ele vem essa questão aqui, gente. Ó. Com base no resultado obtido no item 2, ponto de equilíbrio, avaliar possíveis estratégias que a empresa pode adotar para melhorar a sua lucratividade. Bom, olha só, como aumentar o preço de venda,
que vai acontecer? Reduzir o custo variável ou aumentar a produção. Então, isso pode ser comprovado com um exercício, uma pequena, né, colocar isso aí, um cálculo, ou você ter uma ideia do que pode acontecer aí. A gente vai dar daqui um pouco um pulinho lá na agenda. Olha, gente, deixa eu só ver. Aqui já vem a agenda 9. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou correr um pouquinho lá na agenda 8, só um minutinho que eu vou pegar aqui a agenda 8 na programação da aula. Só um instantinho que eu estou indo lá para a gente dar uma olhadinha na aula bem rápido, para a gente não passar muito do horário. O meu é bem diferente do de vocês, né? Então, aqui, mediação. Então, necessário é ver todas as aulas para mim, aonde eu vou correr todo o material que tem lá para a gente ver na sala de aula, tá? Olha lá, gente, aqui tem um momento de reflexão, estou na sala de aula mostrando para vocês. Olha lá, o momento de reflexão, onde ele vai mostrar um dia a dia, né, de uma empresa, né? É aqui, então, aquela questão, né, aí sobre aí uma empresa, né? E é, a questão do preço. Não pode pôr qualquer preço para ser bom ou ser boa, porque você vai ter depois o quê? Você vai ter prejuízo. Então, olha aqui, olhando o cenário, né? Quantos elementos compõem o preço de um produto? Isso é para o aluno pensar. É sempre importante, pessoal, já ler o que tem, depois vai buscar, porque senão já vê a pergunta e procura a resposta, não dá certo, gente, porque lá na prova é diferente. Então, precisa construir a maturação, é como uma fruta, né? Então, precisa ir lá ler, entender. Depois, olha, mas veja direitinho o que tem de material. Então, aqui, ó, para pensar, quais custos de uma organização que devem ser incluídos no preço de seus produtos? Olha lá, custos fixos, né? Os custos fixos, os custos variáveis, tá vendo? Os custos variáveis estão diretamente ligados à produção. Os custos variáveis fixos, pagando ou não, ele vai ter que ter, mas ele está um pouco lento aqui, gente. Ó, porque aprender, ó lá, vem a historinha aqui das Havaianas, né? Que agora fala lá a questão do marketing. Então, olha só, gente, quando chegar nessas agendas, ele vai falar sobre a questão aqui das Havaianas, né? Então, vai ser muito interessante, mas aqui ele já faz uma alusão de o que seja, né? Aí a questão do cálculo dos custos fixos, os tributos que incidem e margem de contribuição para compor preço de venda, né? Bom, aí nós vamos ter aqui para começar o assunto, olha a historinha aqui dos bolinhos, né? Então, ele está mostrando aqui um cenário aí de um supermercado e tudo que o supermercado precisava e os cálculos que foram feitos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, aí do supermercado, onde ele colocou tudo aqui sobre despesas, né? Então, as despesas que ele teve aqui, em geral, né? Ele incluiu também os tributos, olha lá. Só que os nossos exercícios, né? Ele não pegou o lucro mensal, ele pegou aí a parte, né, de custos fixos, variáveis, pontos de equilíbrio, né? Então, e o custo unitário dos produtos. Então, aqui é interessante ler com calma para entender, né,
O que fazer para otimizar os lucros? Como é que eu vou? O que que eu tenho que fazer, né? Então, olha só, as propostas, se o supermercado aumentasse os preços de venda, e se a venda fosse automatizada? Tudo isso está influenciando, né? E se o supermercado diminuísse os preços para atrair mais clientes e vender mais, ganhando pelo volume de vendas? Qual dessas alternativas parece mais indicada? Quais são os riscos envolvidos em cada um? Então, levando você a pensar. De repente, algum de vocês queira montar um negócio, olha a visão que está mostrando aí, né? Então, todas essas propostas são contempladas para a gente ter a ideia, né, de que se passa quando eu vou pôr um negócio. Em seguida, pessoal, eu vou ter, deixa eu ver, mergulhando no tema. Bom, bom e bom, que ótimo. Olha só, gente, custo ou despesa. Então, são questões mais detalhadas, né? O exercício que está lá no fichário procurou ficar mais num nível bem compreensível, bem prático do dia a dia. Então, aqui ele vem detalhadamente mostrar o que é custos. Então, estão vinculados diretamente à atividade fim da empresa. Então, gastos de produção, porque custos, né, são fixos e variáveis. As despesas, gastos vinculados às atividades da empresa, aquelas que dão suporte à atividade fim. Então, gastos vinculados às atividades da área administrativa, financeira e marketing. Olha lá, fixo, né? Custos fixos e variáveis. Olha a historinha do bolinho, gente. Olha, eu quero, né, produzir o bolinho de chocolate, né? Então, quais seriam os custos que eu tenho aqui para produzir o bolinho, né? Então, eu preciso de fermento, eu preciso de açúcar, eu preciso de chocolate, eu preciso de farinha e outros custos. Aqui ele não incluiu, pessoal, a hora trabalhada, mas ele pode ser incluído também nos custos de mão de obra, MO. O exemplo que a gente tem é bastante elucidativo. Aham, chegou o que a gente queria. Olha só os custos variáveis, pessoal. O que acontece? Ele está ligado à produção. Então, ele vai aumentando à medida que você vai aumentando a produção. Você vai precisar de mais ovos, mais de leite, mais de bolinho, mais ovos. Então, ele aumenta ou diminui, por isso que é variável, em relação à produção. Aí ele coloca aqui, por outro lado, para produzir bolos de chocolates, também há custos que não estão vinculados diretamente à produção de um bolo. Aluguel da cozinha, energia elétrica, iluminação, manutenção dos utensílios, salário da cozinheira auxiliar. Não é mão de obra, porque a mão de obra é por hora. Esse não é. Então, está mostrando lá para você, tá bom? Então, vamos ver lá. Então, ele está dizendo custos que não estão vinculados diretamente à produção, tá? Ovos, chocolate, farinha, leite, é produção. Esse não. Aluguel, energia e manutenção. Esses custos acontecerão independentemente da quantidade de bolos produzidos. Mesmo que em um mês a empresa não produza ou não venda, olha, nenhum bolo terá que pagar o aluguel do estabelecimento. Da mesma forma, será obrigada a pagar o salário mensal e os encargos trabalhistas da funcionária. Os custos fixos acontecem de maneira totalmente independente da quantidade produzida. Presta atenção, pessoal, na parte gráfica. Então, você veja que os custos fixos totais, eles estão paralelos, né, às unidades vendidas. Olha só. Então, aqui ele está o preço dele, então ele é uniforme. Então, ele não tem essa mudança. Olha esse aqui subindo, subindo, subindo. Esse estável. Então, ele está paralelo. Produzindo ou não, vendendo ou não, você vai ter que pagar porque ele é fixo. Os custos fixos se mantêm constantes. Então, no gráfico,
Então, mantém constante independentemente da quantidade produzida ou vendida, certo? Mais adiante, pessoal, é claro que isso tem um limite, né? Imagine uma fábrica que produz maçanetas para portas, que tem a capacidade para produzir 10 mil maçanetas por mês. Talvez a empresa conseguisse produzir até 20 mil maçanetas se, por exemplo, trabalhasse em turnos dobrados, dia e noite. Porém, em determinado momento, a sua estrutura fixa não conseguiria mais absorver a produção. Olha aí. Então, seria necessário expandir a capacidade de produção, aumentar a área alugada da planta, comprar mais máquinas, aumentar o número de operários. Assim, é possível dizer que os custos fixos se mantêm constantes até o limite da produção possível. Certinho? Prontinho. Confira. Então, tem uma tabelinha bem bonita para vocês terem uma ideia o que é custos fixos, o que é custos variáveis. Certinho? Ele está dizendo aqui sobre a conta de água. Varia todo o mês no seu escritório. Isso quer dizer que o custo da água é variável? É claro que não, certo? Então, a água não, né? Então, na verdade, a conta de água do escritório pode ser considerada fixa, pois ela não vai aumentar a cada novo cliente, nem vai diminuir caso a empresa venda menos naquele mês. Ah, olha que bonitinho, gente. Aqui ele vai explicar detalhadamente o que é a margem de contribuição. Olha lá, a questão do bolinho, a venda, né? Imagine que a empresa de bolos venda cada bolo, olha só, cada bolo por 20. Não seria correto dizer que cada bolo vendido a empresa lucrará R$ 20. Por quê? Eu tenho que ver quanto que ele usou para produzir, não é mesmo? Então, isso porque, para produzir um bolinho, ele gastou 6. Na verdade, a cada bolo vendido, entra para a empresa o que? 14. Margem de contribuição. Isso quer dizer que cada bolo contribui para o resultado da empresa em R$ 14. Agora, se a empresa pense na possibilidade de vender um novo tipo de bolo diferente do atualmente produzido, como, por exemplo, de morango com doce de leite, geleia e creme chantilly, vocês viram que aumentou a matéria-prima para fazer esse bolinho? E que ela saiba que o mercado não aceitará pagar mais caro por isso? Ou seja, o bolo de morango com doce de leite terá que ser vendido a R$ 20. No entanto, este bolo ele custa R$ 12 para ser produzido, por ter mais ingredientes, doce de leite, a geleia, o creme chantilly e os morangos frescos. Bom, então, olha só, aqui ele está fazendo essas conjecturas para você pensar. Com quanto esse novo bolo vai contribuir para o resultado? Só 8. Olha só. Agora, o que ele pensou aqui? Como você vê, ele contribuirá menos do que o bolo de chocolate para o resultado, pois custa mais caro produzir e ele deve ser vendido pelo mesmo preço. A margem com que um produto contribui para o lucro da organização é chamada margem de contribuição. E agora, na margem de contribuição, então, é o quê? O preço menos o custo variável, né? Então, o que a gente acabou de ver. Então, pessoal, aqui ele vai mais adiante. Então, a margem de contribuição, ela pode ser também expressa em porcentagem. Esse exercício que a gente colocou lá não tem, mas pode. Tudo bem? Bom, nisso tudo, a gente perdão, gente. A gente tem uma ideia que a margem de contribuição ela pode ser expressa também em porcentagem. Tudo bem? Bom, agora o que a gente está vendo aqui, ele vai mostrar agora a questão do ponto de equilíbrio. Essa tabelinha anterior, ele mostrou o bolo, os sabores e a margem de contribuição de cada um. Olha só, o outro
em percentuais é 70%, o outro é 40%. O que esse comerciante poderia fazer? Colocar nos fins de semana o bolinho mais caro. E durante a semana ele põe o outro, pode ser, né? Aí é uma estratégia lá do dono. Bom, o POE, o ponto de equilíbrio operacional. Então, quantos bolos a empresa precisa vender para pelo menos pagar todos os seus custos fixos e variáveis? Então, ele tem que ver isso aí. Quantos bolos, né? Então, e essa informação é muito importante, pois se a organização consegue pagar todos os seus custos, significa que não terá prejuízo. Esse é o ponto conhecido como ponto PEO. PEO, né? Nesse ponto, a receita será igual aos custos, a receita será igual aos custos totais, fixos mais variáveis. A partir desse ponto, a organização começa a ter lucro. Bom, então aqui ele olha a balancinha, aonde equilibra para guardar melhor, né? Então, o ponto de equilíbrio operacional é o número de produtos ou serviços que uma empresa precisa produzir e vender para pagar todos os seus custos, fixos e variáveis. Bom, ele vem com uma outra proposta, onde você vai calcular aí primeiro a margem de contribuição e, em seguida, caminhando para o ponto de equilíbrio, né? Então, a margem de contribuição. Então, receita menos custos variáveis. Depois, margem de contribuição. Aí ele colocou os valores. Aquele era 20, ele custava 6, lucrava 14. O ponto de equilíbrio. O que vai ser esse ponto de equilíbrio, professora? Então, ele vai mostrando aqui para a gente. Os custos fixos totalizam 1.000. Então, é custos fixos. A organização ganha R$ 14 por bolo e precisará vender bolo suficiente para cobrir todos os custos fixos. Então, é isso aqui. Então, a gente já viu que é custos fixos pelo quê? Pela margem de contribuição. Já faz aí uma anotaçãozinha para você gravar. Portanto, a organização precisará vender 72 bolos. Atenção que os senhores vão ter que responder uma questão que ele consegue mostrar para a gente tudo, né? Então, repare que o denominador lá, aqui, ó, quando ele foi puxar o ponto de equilíbrio, o denominador da fração é igual ao preço de venda de um único bolo menos o custo variável para produzir uma unidade. E é o custo fixo lá em cima. Guarde bem isso, que com certeza tem a perguntinha na prova. Bom, esse gráfico maravilhoso, pessoal, ele vai mostrar para a gente tudo que a gente está conversando aqui. Então, até aqui, esse ponto, Ô, onde... professora, posso perguntar uma coisa? Diga lá. Antes da senhora falar aqui sobre o ponto de equilíbrio, um É, pouquinho antes, sim, porque a internet caiu, sim. a senhora tinha falado só aquela fórmula do preço fixo, quer ver? Pode abaixando um pouquinho. Aqui, Não, pode adiantando, quer dizer, isso, adiantando, isso. Mais um aqui, pouquinho para frente, aqui, para frente. para frente. Aquela fórmula que dá entre o 1.000, isso. Esse. Então, Daí, depois aham. embaixo, o que a senhora falou? Porque caiu aí, não deu para pegar. Ah, certinho. Então, aqui nós Obrigada, falamos... viu? Nada, imagina. A gente colocou aqui como que eu calculo o P, né, o ponto de equilíbrio. Então, você vai pegar os custos fixos, quanto que era o total, e vai colocar no numerador. Então, aí vai dividir, né, para o quê? A margem de contribuição, que era 14. Tá vendo? Olha lá. O bolinho custava 20, para produzir era 6, então 14. Então, para calcular o ponto de equilíbrio, você vai pegar os custos fixos, que eram 1.000, e vai dividir pela margem de contribuição.
Então, pode fazer até uma colinha ali para já gravar, né? É CF dividido por, aí, então, a MC. Aí você já grava como é que é. Então, aí vem, então, a conclusão. A organização ela precisa vender 72 bolos para pagar todos os seus custos. É uma relação que existe entre custos fixos e variáveis. Deu para a gente ver que esse aqui, olha, é um custo fixo. Aqui embaixo ele pegou a margem de contribuição, onde a gente pega o preço menos os custos variáveis. Então, uma relação que está aqui. Toda vez que a gente fala de uma divisão, é uma relação que está existindo aqui, certo? Então, ela tem que produzir 72 bolinhos que ninguém produziu. Um bolo e 43. Então, é 72 bolos para pagar todos os seus custos. Que tal colocar tudo numa mesma fórmula? Então, ele colocou aqui para a gente, está vendo? Aqui já estava tudo, mas aqui ele veio e colocou a fórmula. Então, CF por MC, certo? Então, aqui está prontinho. E agora, o gráfico bonitinho, onde tudo que foi falado está aqui. Poderia cair um gráfico na prova? Poderia, para você analisar. Então, olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, ele está mostrando para a gente, então, olha aqui a legenda do gráfico, o custo unitário. Aqui, olha ele aqui saindo. Receita unitária, RU, olha ele aqui saindo. Atenção que o gráfico, ele mostra duas linhas, né? E ele vai mostrando, então, até aqui, enquanto ele não equilibrar, se ele vir para trás, ele tem prejuízo. Daqui para frente, ele tem lucro. Olha lá ele mostrando a receita e o crescimento. Olha de novo aqui, olha isso. Olha o custo fixo aqui. Então, ele é constante. Olha o custo variável aqui, gente. Olha ele subindo, subindo, né? Então, aí ele tem o custo total, que é o cruzamento das duas linhas nesse pontinho. E ele vem mostrando aqui. Então, a partir daqui para cima, ele tem lucro. Se ele vir para baixo, ele tem prejuízo. Aqui a receita unitária de cada bolinho, né? Importância do ponto de equilíbrio. Verifique que a receita vai aumentando. A receita, ela vai aumentando. Assim como a linha de custos totais também vão aumentando, certo? À medida que aumenta a quantidade produzida ou vendida. Existe uma quantidade de produtos produzida ou vendida, que faz com que as linhas da receita e dos custos se encontrem e se cruzem. Olha o que ele está falando aqui, ó. Aqui, né? Elas estão se cruzando e mostrando, então, tudo essa demonstração do que é custos fixos, variáveis e ponto de equilíbrio, né? Bom, esse é o ponto de equilíbrio operacional. Repare que, a partir do ponto de equilíbrio, a empresa começa a ter lucro. E antes desse ponto, a empresa prejuízo. Olha isso, ó. Para lá, lucro. Para baixo, ela tem prejuízo. Então, se ela não chegar aqui na venda de produtos ou serviços, ela terá prejuízo. Lembrando, pessoal, que tudo isso inclui também impostos. Esse exercício não pegou isso, mas ele está implícito nos custos fixos, certo? Bom, outro ponto importante no gráfico representa a receita unitária, que nada é mais do que a receita obtida com a venda de uma única unidade de produto ou serviço. A mesma definição vale para custo variável unitário. Olha ele bonitinho aqui, ó. Olha lá. A RU e a CIL, certo? Custo unitário e receita unitária. Então, por isso que as duas linhas se cruzam aqui naquele pontinho. Tudo bem? Bom, a linha dos custos totais tem origem no conto dos custos fixos, uma vez que, mesmo produzindo ou vendendo 0 unidade, a organização terá que arcar com os custos
fixos. Bom, aqui ele vai contar Ô, toda... professora, eu posso perguntar uma coisa rapidinho? Pode perguntar, até Ah, mais uma. ah, ali na parte das receitas que a senhora estava falando, as receitas, mesma coisa de preços ou não? Que nem Então, quando a gente for fazer a conta, aham, e eu não sei, eu fiquei com essa dúvida quando eu fiz o exercício, porque eu li tudo que a senhora está explicando, até que eu entendi bastante coisa. Mas eu aham. fiquei com essa dúvida sobre, tipo, será que as receitas, horas que falar de receita, vai ser os valores, tipo, os preços das coisas? Então, aí o que acontece, Ou né? não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, as receitas seria o quanto que ele está ganhando, né? O que ele ganha, né, para ele produzir aí esses bolinhos, ou um outro um serviço, enfim. Então, é o que ele ganha, né? Por isso que ele fala aí o equilíbrio de receita e despesa. Então, quanto entra para produzir? Despesa. Quanto que eu gasto para produzir? Então, isso Então, tem. Isso. então não tem nada a ver com o preço, com o valor. Que nem ali no caso, o valor de Não. cada bolo estava vendendo por R$ 20. Sim, isso mesmo. Ó. Naquela formulinha que a senhora Sim, pôs ali, ó. sim. Essa tá vendo? E eu confundi por causa que aqui, ó, na primeira tá escrito, né, a margem de contribuição, que é igual a Uhum, receita menos o custo variável. isso, Depois embaixo tá a margem de contribuição R$ 20, no caso, R$ 20 é o preço que ele foi vendido. isso. A Mas, receita, é o que ele teria, né? Que a hum, receita que ele teve, né? Para a margem de contribuição. Então, ele sabe que para ele vender esse bolinho, ele está orçado em R$ 20, né? então eu posso, tipo, É o que ele pôr. ganha. O que ele Então, eu posso, ganharia? tipo, pôr na minha cabeça que hora que falar sobre receita, que nem no caso aí em cima, eu sei que é o preço, é É o isso? preço para ele vender. Só Ah, que tá. teve o seguinte, ele não poderia vender por esse preço, porque o que acontece? Ele teve despesa para produzir. Então, ele Sim. não teria só esse vinho, ele teria que deduzir a despesa. Então, a margem de contribuição é 14. Então, é isso Ah, que é a sim. ideia que a gente tem que ter a hora que eu vou vender um produto, um serviço, quanto que eu gasto para produzir e para vender. Por isso que é a formação dos preços, né? Por Tá, isso que esse é fantástico, né? Para a tá. gente saber. Aí, Obrigada, viu? não, imagina. Aí, o que compõe o preço de venda? Olha lá, gente, de novo, ó, tributos, materiais, custo das mercadorias compradas, comissões de vendas. Isso aqui entra também mão de obra, certo? Esse exercício que a gente está fazendo não pegou, mas entra, tá? Bom, aí ele vai falar um pouquinho, gente, a margem de contribuição. A empresa deverá verificar se o total da margem de contribuição gerada pelos produtos ou serviços é suficiente para cobrir custos fixos e gerar lucro. Então, tudo isso tem muito a ver, gente, com a parte contábil. Lembra lá, balanço patrimonial, receitas e despesas? Olha, é tudo ligado. Então, ele tem que ver, olhar isso aí, porque senão ele vai à falência, né? Então, por isso que existe tudo isso para o administrador fazer. Agora, gente, ele vai mostrar uma tabela de precificação, só que é aquilo que eu estou colocando para vocês. Aqui, gente, não tratou-se da entrada de tributos. E essa empresa que está sendo tratada aí é empresa comercial. Então, ela tem toda uma orientação do que seria tributos que entrariam para produzir esse produto. Ocorre que nós não temos nenhum exercício que fala sobre isso. E o preço de venda, então vamos ver aqui. Tá, deixa eu ver. Olha, ele está dizendo o seguinte aqui: cálculo do preço de venda para uma empresa industrial. Vocês tiveram isso, gente? Olha, verifique no quadro que o IPI é calculado por fora. No módulo 1, vocês tiveram orçamento financeiro 1 e 2, e lá deu para ver isso. Eu creio que vocês viram isso lá.
Então, mas esse exercício não pegou essa parte, né? Então, é a agenda 14 do módulo 1. Então, seria o que o IPI lá mostrou. IPI calculado por fora, ou seja, primeiro que calculado o valor final do produto e depois acrescido o IPI, que é o imposto. As matérias-primas também são custos variáveis e a empresa pode deixar de pagar o IPI embutido, mas aí já vem um outro contexto mais afinado, os senhores vão ver mais isso no módulo 3, é a hora que entra a parte de tributos, né? Então, empresa industrial, ele vai dar todos os tipos. A empresa industrial, ele vai dar a empresa de serviços, ele vai dar, deixa eu ver se ele tem mais. Ah, ele só deu duas aqui, né? Empresa de produtos e serviços, de venda para uma empresa de serviço. Bom, pessoal, aqui a gente falou bastante sobre, deu para entender um pouquinho. Pediram muito, pessoal, que a gente fale para vocês a questão do acervo digital que está aí. Então, tem 2 vídeos que foi pedido encarecidamente que o aluno veja esses vídeos. Então, tem um que já tinha, esse aqui, é um jornalista que fala tudo, e possivelmente pode ser que tenha o Vidal, mas acho que o professor Vidal está na agenda 7. E o podcast, que é um introdutório da agenda. São 2 vídeos, pediram, por favor, professor, verifique isso. Agora, pessoal, esse fórum que a gente está falando, prezados alunos, aqueles que nunca foram ao fórum de colaboração, quero mostrá-lo a vocês neste momento. Veja, desde a primeira aula, ele está registrado, deixa eu ver aqui. É que esse aqui é o Professora, meu. posso perguntar uma coisinha antes que a senhora Pode. continua? Sim, Sobre aquelas taxas lá do IPI, COFINS, sim, aquela da tabela que a senhora passou agora lá no Mergulhando no Tema, nós vamos sim. ter que saber tudo aquelas taxas, Não, porque ali é o seguinte, você pode principalmente ler. para fazer a prova? Não, ali no caso, ele foi mostrar para a gente o tipo de indústria, de empresa, se é comercial, se é de produtos, se é industrial. Então, ali, uma ideia do que você paga de impostos. Ah, Os sim. Mas então a exercícios, gente não precisa gravar tudo aquelas porcentagens, né? não, porque ali, gente, Ah, é assim, por exemplo, os exercícios que poderão entrar estão ligados nesses exercícios que a gente está fazendo. ah, Só que, tá. Assim eu fico mais tranquila, porque eu falei, vou ter que já começar a memorizar tudo essas então, taxas de en- COFINS, mas PIS. quando você for ver o vídeo, Gisele, Ah, aquele vídeo lá vai ilustrar mais ainda, aquele ah, sim. videozinho. Ah, não, eu E assisto tudo, que nem eu falei para a senhora, eu vejo todos isso, os conteúdos isso. depois que eu faço o meu exercício. Isso, e qualquer coisa manda. Olha, assisti o vídeo. Ah, aqui ficou, não ficou claro. Porque aí a gente vai olhando, olha, o aluno está dizendo isso, né? Então, tudo isso é importante. Então, pessoal, Obrigada, aqui. viu, professora? Assim eu fico Não, mais quem tranquila, que eu não vou ter precisa que decorar agradecer, isso, não. gravar isso na cabeça. Então, olha só, Obrigada. nada. Olha aqui, gente, nós começamos com vocês a partir, deixa eu ver, espera um pouquinho aqui, espera aí, só um instantinho que eu peguei o geralzão. De vocês é esse aqui, ó. Aquele lá é do professor. Desde o início do curso, deixa eu só ver uma coisinha, ó. Quando iniciou, deixa eu ver, iniciou aqui, ó, 10/8, 15/8. Olha só, gente, desde o início estão aqui todas as agendas, facilitando o aluno que veio depois, né? Então, a gente vai colocando aqui todas essas agendas, elas vêm vindo para cá, ó. Ó o repositório dela. Tem também as videoaulas, os links de videoaula para ver. Desculpa. Nós estamos em 23/9. Depois eu vou colocar aqui a gravação da videoaula. Então, isso é um repositório. E aqui também o aluno poderá entrar aqui
para falar alguma coisa. Olha eu mostrando ele, olha ele aqui, tá vendo? Ó? Nós tivemos uma conversa com a. Deixa eu ver, teve uma aluna que, ó, a Gisele veio, aqui, ó, e a gente conversou um pouco sobre aquilo que gerou dúvida aqui. Então, olha a agenda postada aqui, que é uma facilidade. Sua aluna, ainda chegou agora, teve um problema, não sei onde eu acho no Correio Tec, onde eu acho na. Então, ele está ali prontinho, ele vai lá e já vê. Ele pode. Bom, eu tenho uma dúvida e quero uma discussão lá no fórum. Ele acionou aqui e ele coloca lá a dúvida. Então, algumas dúvidas que vocês me passam, eu já jogo ele lá para me responder. Recebi hoje uma dúvida da Fabiana, mas o problema da Fabiana não é um problema de senha. Então, aquilo é localizado, é via aí a coordenação para verificar o que está acontecendo para redefinir senha. Mas aqui cabe uma discussão, por exemplo, olha, pessoal, eu vou indo lá, aí a gente vai lá falar. Porque o aprendizado no EAD, ele é em rede. Então, a dúvida de um aluninho, ele ajuda o outro. E todo mundo vai lá para responder, para dar suas opiniões, né? Então, seria isso que a gente está mostrando aqui, né? Então, pessoal, assim, deixa eu ver. Ó, está com a gente, então, a Gisele, a Josilene, a Rebeca, a Maria Jasmine, e tem mais uma aluninha. Deixa eu subir um pouquinho ele. Ah, ele não está subindo. Deve ser a Fernanda, né? Que está aqui. A Marília está aqui. Então, assim, pessoal, olha, os slides que a gente tinha, ele veio na agenda 8, falando aí as coisas, os fatos mais relevantes que a gente tem. Em tempo, pessoal, vamos dar uma olhadinha um pouco rápida, mas dá para ser, porque nós vamos para a agenda 9. Vocês vão amar a agenda 9, porque ela vai contar, pessoal, aí a questão da administração. Ela é uma ciência um tanto quanto nova, de 150 anos, então ela é considerada como nova para uma ciência. Vocês terão como atividade de fichário o quê? A história da administração com os seus expoentes, Frederick Taylor, Ford, Fayo. Vocês vão gostar muito do Fayo, porque o Fayo é que estabeleceu as 4 funções aí primordiais da administração: planejamento, organização, direção, execução e controle. Só que aqui ele vai trazer todo o histórico para vocês. Se puderem assistir o filme, né? Tempos modernos, mas aquilo é uma sátira ao tempo. Aquela questão de capital e trabalho, a exploração do homem, da mão de obra. Então, aquilo era no início, não se tinha sindicato, e foi onde começou, então, a Revolução Industrial, onde o homem saiu do campo e veio trabalhar nas fábricas. Trabalhavam junto homens, crianças, animais, não se tinha ordem. Até porque se falam que as favelas foram criadas a partir da Revolução Industrial. O homem saiu do campo e onde ele vivia num meio de subsistência e veio para a cidade sem preparo, sem nada, e ficava às margens aí da cidade, né? Mas aqui ele vem contar os pioneiros da administração, né? Todos eles com mais aí, propriedade para a gente conhecer, né? Então, olha o Taylor, ele é considerado o pai da administração científica e teve grande importância para a gestão da produção. Olha, o que nós estamos vendo? Ele defendia que o trabalho deveria ser estudado de forma organizada e baseada em métodos, buscando sempre a maneira mais eficiente de realizar cada tarefa. Para isso, implementou a divisão do trabalho, a padronização,
de processos e o treinamento dos trabalhadores. Suas ideias permitiram aumentar a produtividade e reduzir custos, além de melhorar o controle dentro das fábricas. Taylor mostrou que a organização e o planejamento, olha, eram fundamentais para o sucesso da produção, influenciando fortemente a administração moderna. Veja que nós estamos recebendo as heranças. São heranças que evoluíram, né? Porque aquele tempo era trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? Mas hoje entrou outras, né? Outras visões. Vocês vão ver aí a escola, né? A parte da área de recursos humanos, o Elton Maio, né? Então, vocês vão ver aí a humanização do homem no trabalho, mas naquele tempo não se tinha. Mas o nosso Taylor, ele já via que precisava de ordem no trabalho. Vocês vão ver, pessoal, agenda 9, 10 e 11. Essas três agendas vão trabalhar essa questão na linha do tempo, o que aconteceu com a administração. E também vai entrar um pouco depois na 12 logística. Então, como que tem que ser o ambiente de trabalho, sabendo que eu trabalho com homens, máquinas e a questão da segurança no trabalho. É fantástico, vocês vão gostar. Bom, aqui vem um estudo de caso na Agenda 9, que é o caso da Vortex. É uma startup de tecnologia especializada em aplicativo de gestão para pequenas empresas. Com o rápido crescimento da demanda, a equipe percebeu que o trabalho começou a se tornar desorganizado. O que falou lá o Taylor? Tinha que ser organizado, né? Cada programador seguia seu próprio método, não havia definição clara de prioridades e o tempo, olha o estudo de tempos e movimento, gasto com revisões e correções aumentava de forma significativa. Tudo isso implica em que, quem sabe de me dizer, o que tudo isso implicaria para a empresa? Isso aí, tempo gasto com revisões e correções. O que aumentaria em tudo isso? Ou, começa com C. O que poderia aumentar? Os Custos? custos. Quem falou? Eu, professora Gisele. Ah lá, os custos, gente. Olha só. Para recuperar a produtividade, a liderança da startup, ela decidiu aplicar conceitos do Taylor. Olha lá. Olha a herança dele. Adotando medidas como padronizar. Guardem bem, pessoal, que fatalmente vai ter questões para identificar a contribuição dele. Ó. Padronizar os processos de desenvolvimento por meio de guias e checklists em cada etapa do projeto. Organizar melhor as tarefas, estabelecendo prioridades, gestão do tempo que vocês estão fazendo. Olha aí. E distribuindo responsabilidades de forma clara entre os membros da equipe e capacitar os colaboradores para utilizarem métodos mais eficientes e uniformes, reduzindo erros e retrabalho. Então, veja, pessoal, a ordem no trabalho. Então, mas precisa ter ordem claras e específica. Olha os manuais. Vocês vão ver mais adiante. Vocês viram? No nosso curso nós temos o manual do AV, o manual do aluno, o manual do professor, que ajuda a direcionar o nosso trabalho, evitando perdas de tempo. Algum probleminha pode ter, mas você está situado, o aluno está situado, o professor está situado. Então, quando tem um problema, você sabe o que está acontecendo. O aluno está com essa dificuldade. A dificuldade, aí o professor estudou para isso. Ela é média, o material está condizente, precisa melhorar, tem alguma coisa que não está muito bem clara. Então, olha, tudo em movimento, né? Então, padronizar e acompanhar, porque precisa capacitar os colaboradores. Capacitar. Não entendeu? Olha a confusão.
Mais um pouquinho, pessoal, só mais um instantinho. A segunda atividade, pessoal, vocês vão amar. Ela é no bloco de notas, vocês nunca fizeram, é aplicação de metodologia ativa e ela se chama, é um gamezinho, ele é o EducaPlay, é a ferramenta, é um game de palavras cruzadas que ele está ligado aos conceitos, definições e aplicações da Agenda 9. Então, vocês têm que, olha, copie as questões e as respostas da palavra cruzada, registre sua pontuação, que o próprio game informa, registre tudo no bloco de notas. Começa onde? Aqui embaixo. Acessar o site abaixo, você tem que fazer inscrição. Tenho certeza que vão gostar de aprender bastante, gostar e aprender bastante, e de modo divertido. O site é gratuito, hein? Não é pago, não. Então, se primeiro você vai se cadastrar, vocês vão amar, gente. Porque enquanto vocês vão fazendo a tentativa, vocês podem fazer a tentativa e vocês vão ver quanto tempo o próprio site mostra para você. É uma palavra cruzada, ele faz a pergunta, você tem que responder, né? E ela tem que se encaixar lá na palavrinha cruzada. Aí, depois, no finalzinho, não vou contar. Vocês vão ver um presentinho que vai aparecer lá para vocês. Mas é muito bacana, muito simples, ele está ligado à agenda. Então, veja direitinho aqueles conceitos que estão tarjadinho lá, né? APO, a mecanização, enfim, tudo isso vocês vão ver aí para responder. São 3 questõezinhas que estão lá, e ele marca o tempo, toque, 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 para você responder, e depois ele te dá a pontuação. Ele dá os percentuais, ela dá em porcentagem, 50%, 75%, 100%. Então, seria isso Ô, para a professora, gente posso perguntar uma coisinha? todas. Nessa atividade que a senhora acabou de falar, Uhum. copiar as questões, que jeito? A questão que está lá, você vai Sim, ver. mas a gente vai copiar como? Como que vai fazer para copiar? Então, quando ela aparecer no texto, ela vai fazer a primeira pergunta. Aí É, você viu lá a primeira perguntinha, né? Aí você anota essa primeira perguntinha para ah, você tá, depois colocar. Segunda tá. questão, terceira. Mas vocês vão matar de charada A ela. senhora fala assim para a gente, então, copiando no papel E e isso, com a fica atento. resposta, Fica para atento. depois Isso, pegar o que isso, copiou no papel e passar no isso. bloco de notas. Exatamente, porque aí é o seguinte, Ah, tá. ela tem um tempo que o sistema fica lá, tom, 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 contando, ele está contando. Sim. Aí ele vai dar, por exemplo, acertou uma questão, é 25%, mas acho que pode repetir. Se não deu certo, faz outra, né? Até ter a maioria que fez da outra vez deu aí 75% e 100%. A maioria dá 100%. Mas é muito interessante E que ele vai quantas falar questões que são, professora? só 3 questõezinhas. Só Três? 3. Um, dois, Ah, tá. três. Só Tá. 3. E é muito bacana, vocês vão gostar muito. É porque eu não Três. tinha entendido como que a senhora Sim. falou para copiar. Eu pensei que fosse copiar e colar. Não, não. Mas dá para vocês verem lá. Não sei se vai ser possível, alguma vez até pode, né? Ah. Ver as questões que vai estar lá, né? Porque a Mas, senhora sabe essas questões que a gente está fazendo no bloco de notas, que a senhora, sim, do exercício da gente, da atividade sim, obrigatória, eu sim. estou abaixando ela no meu computador, as Ah, questões. ai, que bom. Já É, deixa ali é. prontinho, Para já mim fica poder rever, para poder estudar para a prova, a senhora entendeu? Essas ótimo. questões, tudo que a senhora está mandando em arquivo para Aham, gente, sim. aí eu Uhum, clico para abrir, né? Aí eu aham, respondo, depois eu aham. pego e mando para minha tela do computador. Isso, já deixa ali, fica mais fácil. Mas Sim, olha lá, a sim. Gisele está seguindo o quê? As orientações do, olha lá, do Taylor. Então, Aí, tipo, eu falei, como que a senhora falou para copiar? Eu falei, deixa eu perguntar, porque eu já fiquei sem entender. Mas agora eu entendi que eu é para copiar no caderno para depois passar. passar lá no. Obrigada, viu, professor? Nada. Pessoal, agora é o seguinte, as próximas, mais só um minutinho, ó. O slide 15 a gente já passou. Prezado aluno, você que está vindo, está vendo agora,
pela primeira vez ou não viu as outras vezes, aqui está um roteirinho que vai correr agora sobre como que funciona o mais detalhado curso, você que não teve oportunidade de estar presente nos inícios, se bem que os slides da videoaula estão sendo colocado lá, tá? Mas a gente procurou colocar, isso aqui é muito importante para você, aluno, que não estava vendo, ou a questão da avaliação, o percentual, aqui a questão do tempo, né? Então, vocês têm avaliação, é um processo contínuo ao longo do período, por meio das avaliações formativas, com o objetivo de avaliar os conceitos estudados durante a semana. Então, vocês têm 10 dias corridos para realizar a atividade. E o professor tem uma semana para fazer a correção, dias úteis. Mas qualquer problema, qualquer coisa, demorou, avisa o professor. Professor, aconteceu isso. Não deixe de comunicar, pessoal, porque a gente fica sabendo, olha, o aluno não fez porque teve um problema, então cada caso um caso, né? Bom, precisa, pessoal, isso é fatal. 75% que é mínimo, certo? De atividades. Bom, vamos um pouquinho para frente. Isso aqui é a norma que tem. É mínimo, é 75% mínimo de atividades, né? Para considerando o conjunto dos componentes. Todas essas etapas que vocês estão fazendo de atividade. Então, de acordo com o regimento comum das ETECs, para fins de promoção e retenção, será exigida a frequência mínima de 75%. Atenção. Vamos para o próximo. Aqui já foi esse. Ó, os exames presenciais, né? Novamente, recorrendo aqui, aquelas questões de alunos que têm guarda religiosa ou têm acompanhamento. Então, por favor, né? Veja isso. Na agenda 19, nós temos aí as datas de exame presencial. Novamente, 29 o primeiro exame. Atenção, pessoal. Alguns alunos falam assim, não vou fazer o primeiro exame e faço o segundo. Não faça isso. Não faça isso. Porque se houver um problema nesse segundo exame aqui, que ele é em caráter extraordinário, que é para o aluno que não fez os 16 pontos, problema de saúde, uma coisa que aconteceu, ele não pôde ir, e ele justifica. Aí ele faz o segundo exame, e atenção, o bônus. Então, presta atenção em informações acadêmicas. Então, faça o primeiro exame. Se tiver um contratempo, louvemos a Deus que não, mas se tiver um contratempo, no dia a gente vai ter plantão para falar tudo isso, né? Avisa o professor, que alguma vez eu vou chegando, não vou se atrasar, não, vai fazer o exame, vai fazer o exame. Tá? E já chama, tem plantão, tudo isso. A gente, vocês vão ver como é que é isso. O formato da prova é como o do módulo 1, 30 questões, 2 para cada agenda estudada, escolha múltipla, né? Leitura e interpretação de texto é essencial, o exame é obrigatório a todos os alunos, não tem exceção não, tá? Aqui, pessoal, pede muito que o professor fale disso antecipadamente. Então, se você teve aí, aqui ele já está falando do conselho de classe, a frequência e o exame, já está avaliando, olha lá. Se você tem uma participação, um percentual nas informações acadêmicas, é maior ou igual a 80 e menor que 90, você tem um ponto. Isso quer dizer que até 79 você não tem pontuação. Presta atenção, né? Participação maior ou igual a 90 e menor que 100, você tem 2 pontinhos. Participação igual a 100, você tem 3 pontinhos, gente. Olha isso. Então, você tem quantos pontos você fez? Por exemplo, eu fiz 16 pontos, mais 3, 19. Você tem R, né? Mas você já aumenta 3 pontinhos. Eu tenho 18 pontos, fiz 3 pontinhos, 21, você é B. Olha só, gente.
Então, pede muito que o professor fale muito sobre isso, organização semanal. Olha lá o Taylor, organização semanal. Aí, olha o Taylor falando aqui para a gente. Depois, a gente vem, você aluno que ainda não está, esses slides nós já passamos, mostrando todo aí o ambiente virtual que você tem que passar, as questões, sempre tem duas atividades obrigatórias, uma é o fichário, uma vez é debate, outra hora é bloco. Vocês têm atividades não mediadas. Por favor, façam, porque ela vai te ajudar bastante. Você já tem o gabarito também, certinho? Ah, pessoal, um detalhezinho. Lá na Agenda 8 tinha bloco de notas. Desculpa, desculpa. Na Agenda 8, vocês tinham bloco de notas. Esse bloco de notas eram questões de múltipla escolha, já estava tudo prontinho, vocês estão fazendo agora. Múltipla escolha. Uma das questões, que era a questão 2, era para fazer o cálculo, somente a 2. A outra não. Qual a alternativa? A, B, C, D. Certo? Aí você manda no bloco. Tudo bem? Ainda bem que eu lembrei aqui, né? Então, somente a 2, tá bom? Então, a 8 é fichário e bloco que vocês estão fazendo agora. Um pulinho rápido onde eu estava falando, já foi o exame, já foi aqui, foi a 22, que é o ambiente, foi aqui. Aqui falou a programação, isso vocês já sabem. Sexta-feira, então tem tudo essa especialidade que a gente observa. Bom, o calendário semanal das agendas, então, caso o aluno não possa, ele deverá justificar, porque isso ajuda, pessoal, a ver se tem algum problema para a gente fazer alguma consideração. Depois, os critérios para correção, você, aluno, está chegando, retornando ao curso, a redação tem que ser própria, a internet para pesquisa, não esqueça de mencionar referência com a data de acesso. Isso aqui se for site, viu, gente? Então, se é a data de acesso é para site de pesquisa, tá? Esse aqui é site de pesquisa. Site de pesquisa, endereço eletrônico e a data. E ao responder objetivamente, ler atentamente o enunciado, exemplifique se pedir. Atenção, às vezes são duas questões. Veja, pessoal, o ambiente virtual ele foi aí ativado de maneira a explicar da melhor maneira possível como fazer as atividades, né? O prazo, períodos de recuperação, ela é B. Então, passou no período, é B, tá? Aqui, não copiar resposta de sites ou colega. Copia e cola não pode, é plágio. A IA, a inteligência artificial, serve como norteamento de estudos e seu uso de maneira indevida pode acarretar deficiência na aprendizagem, que será notória em provas e exames. Atenção, isso é muito sério, pessoal. Então, procura ver o material, depois ver a pesquisa, e qualquer problema, né? Não deixe acumular, comunique com a tutora se ocorrer atraso nas postagens ou algum problema pessoal de saúde. Mais um pouquinho, a correção de atividades. Atenção, quando acontece o refazer, o aluno precisa voltar lá e ver o que precisa corrigir. Se não faz isso, aí o que que acontece? O que que vai acontecer? Eu ponho refazer lá no fichário, ou bloco, ou o que seja, lá em informações acadêmicas, ele vai aparecer como I lá. Ah, mas o que que é isso, professor? Esse I quer dizer que o sistema está te aguardando você corrigir e voltar para lá. Senão, como você vai saber que eu estou pedindo para você corrigir? Então, eu tenho que ir lá na informação, pois I. Pronto, o aluno viu, vou lá, arrumou. Aí o aluno refaz, volta para lá, ela fica aberta para você mexer. Tudo bem? Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? Bom, se não fez no prazo, ela vai para o período de recuperação, certo?
já acabando, gente, só mais um minutinho. Aqui é o que a gente vem falando. O que aconteceu, pessoal? Agora está sendo de 5 em 5 agendas, né? Então, aqui já está norteado que o dia 3/10 vai das 6, deixa eu olhar aqui, vai das 6 a 9. É, mudou um pouquinho aqui, tá? Mas a gente vai. 7, 8, 9, isso mesmo. Aqui está 4/10, mas ela está um pouco antes, ela está 3/10, a gente vai falar tudo isso de novo. Bom, aqui vocês já sabem como se trabalhar lá no ambiente virtual. Aqui o que nós temos? Aqui é para os alunos que ainda não tinham visto a gestão do tempo, o fórum de colaboração, a gente já falou, as atividades formativas, elas são 30 mais duas, com as duas atividades, são 32, né? 75%, né? Serão 32 aí, atividades durante o semestre. No finalzinho, um critériozinho do debate. Você precisa postar, interagir com seus colegas, os 3 colegas, né? 2, 3, e procurar ir em dias diferentes também. Hoje você postou, amanhã você olha se tem postagem novas, aí você vai lá e posta. Mas parabéns, a participação na agenda 7 foi muito boa. Eu estou olhando aqui, nós tivemos 40 postagens. Aguarde que vai ser corrigido, né? Eu estimo que até a próxima semana ela já vai estar mais alinhada devido ao grande número de atividades que recebemos. Bem, pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, das colegas que ficaram até aqui. E agora, pessoal, eu vou estar voltando aqui para o ambiente virtual. Espera um pouquinho, tem mais a Rebeca falando, a Josilene. Assim, pessoal, agora eu estou à disposição das alunas que queiram conversar mais um pouco, tirar dúvida. Senão, eu agradeço imensamente, né? Aí, a participação de vocês, a aula já está sendo gravada. No máximo, até amanhã terão o link da aula gravada. Ela ficará também no fórum de colaboração. Deixa eu ver. A Rebeca estava com problema, ela precisou sair do chat, né? A Josilene digitando. Então, eu desejo, assim, uma boa noite para vocês, né? E fiquem à vontade, se precisar ligar. Boa noite. Muito obrigada, Josilene. Bom descanso. Muito obrigado. Se tiver dúvida, retoma, volta lá, chama de novo, né? Muito obrigado pela participação, né, de vocês. E nós boa noite, obrigada, obrigada. Então, muito obrigada, viu, gente, da participação. Tendo dúvida, não hesite em perguntar, o curso vai avançando, é normal que tenha dúvida. A dúvida é sinal que o aluno está interagindo. Oi, Gisele. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar a tela. Parei. Então, agora já ficou melhor, né? Parei a compartilhamento da tela. Então, muito obrigado, Josilene. Muito obrigado, Gisele. Obrigada, professora, pelas explicações. Faltou muito obrigada ali na escrita, mas tudo bem. Imagina. Agora eu falo em voz. Uhum. Certíssimo. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado, Gisele. Obrigada a todos. Você, aluno que vai assistir a videoaula, por gentileza, procure ver as outras videoaulas também, porque elas acompanham cada agenda. E a gente sempre puxa aqui ficou para trás. Por exemplo, 7.1 a gente tinha falou agora de novo, pulou na 8, pulou na 9, que vai ser essa semana. Na próxima semana, eu puxo a 8, puxo a 9 e puxo a 10. Então, a gente vai sempre colocando isso. Tudo, Fernanda, minha querida, que bom. Tudo bem, Fernanda? Gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo bem com você, Fernanda? Tudo certinho, Então, sim, Fernanda? professora. Eu não tenho Então, nenhuma dúvida, não. não, Os que cálculos ótimo, são que bom. simples de Mas ter. se tiver,
não hesite, principalmente do Educaplay, mas vocês vão gostar muito, que no final vocês têm um presentinho, aí vocês vão colocar lá no bloco de nota quantos pontinhos você fez, qual foi o seu percentual, se teve dúvida. Então, é muito aí bacana fazer aí o Educaplay. Tudo Também bem, então, tô gente? bem aliviada Então, que não vou ter que anotar todos os impostos de cabeça. Eu também estava com essa mesma preocupação de que teria que anotar eles, todas as porcentagens. isso, quando ele começa, ele mostra lá as questões, né? Aí, então, pode até bater uma fotinho, né? Para se não der tempo de copiar, mas ele tem um tempo, ele é bem bacana o Educaplay, né? Então, ele é uma metodologia que eles pedem, ele é interativa, porque poderia colocar isso durante aqui a nossa aula, mas aí a gente ficaria fazendo uma atividade, sendo que tem outras que são mais que vai exigir da prova. Esse também pode entrar na prova, mas é uma maneira bastante interativa, né, de estudo. Então é isso, minhas queridas. Então, tá bom. Então, boa noite àquelas que precisarem ligar. Fiquem à vontade, muito tranquilo. Caso queiram fazer mais alguma pergunta, eu fico mais uns 10 minutinhos e eu vou indo para outra sala com os outros aluninhos aí da escola. Tudo bem, então, gente? Tá Tudo certinho, bem, então? professora. Mais Boa alguma noite, coisinha? boa Tudo noite para bem? todo mundo. Muito obrigada pela aula. Nossa, obrigada pela participação, certo? Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada, obrigada. Obrigada, Gisele, muito obrigada. Obrigada, E professora. Agora eu vou sair. isso, então isso, descansar um pouquinho, né? E aí E, vai. Isso, e e qualquer coisa pode chamar lá. Tá tá bom, bom, então? professora. Que Obrigada, ótimo. viu? A Até paz de mais. Jesus. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Olá, queridos e queridas. Encerramos a nossa videoaula. Com certeza, a gente falou aí sobre as agendas 7.1, 8 e 9. Por gentileza, caso tenham mais alguma dúvida, se você está retomando aí, fazendo as atividades, atenção com os períodos de recuperação. Nós já tivemos o primeiro período de recuperação, que compreende as agendas de 1 a 5, que terminou dia 15/9. Nós vamos para o segundo período de recuperação, que compreende as agendas de 6 a 9. Vai ser em 3/10 da próxima semana. Fiquem atentos, pessoal, aos comunicados. Se tiver dúvida, não hesite em perguntar, né? Veja os canais de comunicação que a gente tem e que possa, então, estudar bem, aprender, né? Isso que é importante aqui no módulo 2. Um grande forte abraço para vocês. Uma boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tchauzinho, gente. Até mais. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.